Interessante como o Salmo 128 nos traz lições preciosas acerca da causa e efeito. Em outras palavras, nos ensina muito sobre resultados e consequências da obediência à palavra de Deus. O texto diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Salmo 128, versículos 1 ao 4. Podemos perceber nesses versículos que lemos quantos são os benefícios de Deus na vida daquele que anda nos seus caminhos. O texto vai dizer que o trabalho desse homem será próspero e a sua esposa, seus filhos, no interior da sua casa, serão visitados pelas bênçãos do Senhor. Mas o que significa andar nos caminhos do Senhor? Para responder a essa pergunta, eu quero trazer aqui alguns exemplos extraídos da própria Escritura Sagrada. Existem pelo menos 4 tipos de ouvintes da palavra de Deus. O primeiro é aquele que ouve a voz de Deus, porém não percebe ou não conhece, sendo ela a voz de Deus. 1 Samuel capítulo 3 nos conta a história do jovem Samuel, que desde cedo começou a residir no templo. Já na primeira noite, Deus tenta se comunicar com ele, porém Samuel não percebe que é Deus chamando-o. O segundo tipo de ouvinte é aquele que ouve a voz de Deus, porém finge que não é com ele que Deus está falando. Segundo Samuel capítulo 12, nos conta a história do rei Davi, que após ter cometido um adultério, é confrontado pelo profeta Natã. E esse profeta conta-lhe uma história, que numa cidade havia um homem muito rico, que possuía muitas ovelhas. E chegando um visitante a essa cidade, esse homem muito rico tomou uma única ovelha de uma família muito pobre para sacrificá-la. Davi, ouvindo essa história, irado, disse que esse homem pague com a própria vida. Porém o profeta disse a Davi: esse homem é você, porque sendo rei poderia ter a mulher que quisesse, porém tomou a única esposa de um de seus soldados. O terceiro tipo de ouvinte é aquele que ouve a voz de Deus, porém não obedece. 1 Samuel 15 nos conta a história do rei Saul, que indo para a batalha contra os amalequitas, recebe uma ordem explícita de Deus, que não deveria poupar ninguém. Porém Saul não obedece à voz de Deus. E o quarto tipo de ouvinte é aquele que ouve a voz de Deus e obedece. Gênesis capítulo 12 nos conta a história de Abraão, que recebeu a seguinte chamada de Deus: Abraão, sai da sua casa, da sua terra, da sua parentela e vá para o lugar que te mostrarei. E o texto diz que Abraão de imediato obedece à voz de Deus. Nós podemos perceber que, respondendo a essa pergunta, o que significa andar nos caminhos do Senhor? Significa ouvir e obedecer a palavra de Deus. Deus abençoe a todos.